volta das 7h30, Marcos desceu para buscar uma pizza. E aqueles foram suas últimas imagens com vida. Olá, me chamo Raoni Farias e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui teremos vídeos de histórias de terror, creepypasta, relatos, casos criminais, filmes, séries e livros. E caso você queira que um dos seus favoritos apareçam por aqui, não esqueça de comentar. Logo, feche a porta, apague as luzes e se estiver sozinho, melhor ainda. Hoje falaremos sobre o caso que chocou o Brasil. Na noite de 19 de maio de 2012, em um apartamento de luxo em São Paulo, uma filha dormindo no quarto e um casal em uma briga que terminou da forma mais violenta possível. Em menos de 24 horas, Marcos Kitano Matsunaga, herdeiro de um dos maiores impérios alimentícios do Brasil, estaria morto, esquartejado dentro de malas de viagem abandonadas. Mas quem era a mulher que fez isso? E o que a levou até aquele ponto? Hoje vou contar a história do famoso caso Yoki. Quem era Elise? Para entender o crime, precisamos entender a formação do seu psicológico. E isso nos leva a muito antes de 2012. De acordo com a biografia não autorizada pelo jornalista Ulysses Campbell, que entrevistou 83 pessoas para reconstituir essa história, Elise teve uma infância marcada pela violência e pelo abandono. Aos 15 anos, ela foi abusada pelo próprio padrasto. E quando buscou proteção na mãe, o que recebeu foi a porta na cara. A mãe tomou partido do companheiro e expulsou a própria filha de casa. 15 anos e sozinha no mundo. Foi nesse contexto de desamparo que Elise encontrou na prostituição uma forma de sobreviver. Ela passou a se oferecer como uma garota de programa, inclusive através de um site de relacionamento, que foi onde encontrou Marcos. Marcos Kitano Matsunaga nasceu e cresceu em São Paulo, filho e neto de empresários. Seus avós fundaram a Yoki. Sim, a empresa alimentícia muito famosa, que provavelmente você tem algum produto em casa. Marcos estudou nas melhores escolas da cidade e se formou em administração na FGV e assumiu o comando da empresa da família. Segundo o biógrafo Campbell, Marcos tinha um comportamento compulsivo em relação a prostitutas. Quando se apaixonava por alguma delas, ele perguntava quanto elas ganhavam fazendo programas e passava a dar uma mesada para que elas mantivessem exclusividade com ele. Esse foi o caso de Elise. A própria família de Marcos reconhece que ele se relacionava com garotas de programa, embora negue o diagnóstico de compulsão sexual. Foi exatamente assim que começou a relação com Elise. Em 2004, os dois se conheceram online. Marcos era casado, mas isso não foi um obstáculo. Durante 3 anos, Marcos manteve o caso com Elise, enquanto ainda era casado. Até que em 2009 decidiu se divorciar para se casar com ela. Para muitos foi uma surpresa. Para quem conhecia Marcos de perto, não foi. Ele mesmo teria dito para amigos com deboche: "Casei com uma prostituta e meu casamento é um programa sem fim." De 2009 a 2010, o casal viveu em aparente harmonia. Elise engravidou no final de 2010 e a chegada da filha reaproximou o casal por um tempo. Mas as suspeitas de traição não demoraram a voltar. Brigas, xingamentos, crises. A convivência foi se tornando cada vez mais tóxica. Em maio de 2012, sem mais suportar a dúvida, Elise contratou um detetive durante uma viagem ao Paraná, para que espionasse o marido. O que o detetive encontrou era exatamente o que ela temia. Marcos jantou com a amante num restaurante de luxo, o seu favorito em São Paulo, e passou a noite com ela num hotel. Com as fotos em mãos, Elise antecipou sua volta e estava decidida a enfrentar o marido. Na noite do dia 19, Marcos foi buscar Elise, a babá e sua filha no aeroporto.
Chegaram em casa por volta das 6h30. A babá foi dispensada e ficaram apenas os três. Por volta das 7h30, Marcos desceu para buscar uma pizza. E aqueles foram suas últimas imagens com vida. Então aqui entra o depoimento de Elise. Quando voltou, Elise foi ao confronto, expôs que havia descoberto. Marcos não recuou e ficou furioso por ser confrontado sobre as traições, xingou a esposa e deu um tapa no rosto dela. E então veio a ameaça, que segundo Elise, foi o estopim de tudo. Você vai perder a guarda da nossa filha e nunca mais vai vê-la. Elise afirmou que percebeu que Marcos estava próximo de uma das armas da coleção que o casal tinha. Com medo de que ele poderia fazer algo, ela correu ao outro cômodo e pegou uma arma, que segundo ela, foi apenas para intimidá-lo. Marcos continuou com os xingamentos e Elise atirou em sua cabeça. Ele morreu na hora. Elise havia feito um curso técnico de enfermagem. Isso lhe dava um conhecimento anatômico que, naquele momento, decidiu usar para os motivos errados. Ela esperou o sangue coagular. E depois, sabia que deveria começar pelas articulações onde havia apenas ligamentos, que seriam mais fáceis de cortar. Marcos foi dividido em 6 partes, cabeça, tórax e pernas. Os pedaços embalados em sacos de lixo e colocados em 3 malas de viagem. No dia 20 de maio, por volta das 11 horas, Elise saiu do apartamento com as malas. As câmeras de segurança do prédio registraram tudo. Ela planejava ir até o Paraná, mas mudou de ideia no meio do caminho. Abandonou os restos mortais do marido numa rodovia de Cotia, interior de São Paulo, e o corpo foi encontrado 3 dias depois. Mas 10 dias se passaram até que as autoridades identificaram a vítima como Marcos Kitano Matsunaga, que estava dado como desaparecido. As câmeras do prédio apontaram para Elise e ela confessou. Elise permaneceu presa desde junho de 2012 no presídio de Tremembé, no Vale do Paraíba. O julgamento só aconteceu mais de 4 anos depois, em novembro de 2016. Foi um júri histórico. 7 jurados, 4 mulheres e 3 homens, ouviram 16 testemunhas ao longo de vários dias e Elise, por orientação da defesa, só respondeu perguntas do juiz, não da acusação. A acusação argumentou que o crime foi motivado por vingança e interesse financeiro, motivo torpe, que a vítima ainda estava viva durante o esquartejamento, meio cruel, que o tiro a queima-roupa dificultou a defesa da vítima. Já a defesa argumentou que Elise agiu com medo, sentindo-se ameaçada, que o esquartejamento ocorreu após a morte, afastando a qualificadora de meio cruel, e que o contexto da violência doméstica precisava ser considerado. No dia 5 de dezembro de 2016, o júri decidiu condenada 18 anos e 9 meses por homicídio qualificado, pela qualificadora de ter dificultado a defesa da vítima, mais 1 ano, 2 meses e 1 dia por destruição e ocultação de cadáver, total quase 20 anos de prisão. Em abril de 2018, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a pena por decisão unânime. A defesa pretendia recorrer e ela teve a pena reduzida para 16 anos e 3 meses após o trabalho e estudo na prisão. No fim, Elise deixou a penitenciária feminina em maio de 2022 e, após cumprir 10 anos de sua pena em regime fechado e semiaberto, Elise perdeu o poder familiar em relação à filha que teve com Marcos. Ela não possui autorização legal para visitá-la e tenta reverter a situação na justiça em processos que correm em segredo de justiça. O caso Yoki não é apenas uma história de um crime brutal, como é a história de 2 pessoas com vidas muito diferentes que se encontraram e se encantaram pelo que o outro tinha a oferecer, mas nesse relacionamento
A tragédia foi o destino. E deixa no imaginário brasileiro muitas reflexões. Elise, uma mulher que encontrou no casamento uma promessa de estabilidade e que se viu de novo humilhada e ameaçada como na infância, e Marcos, um homem rico, poderoso, que morreu aos 42 anos de forma deplorável, infelizmente. Nessa história, não há ganhos, apenas perdas para a família que sofreu com o caso. E este foi o caso Yoki, um crime que chocou o Brasil. O que você acha? A pena foi justa? Elise deveria ter direito de ver a filha antes dela completar 18 anos? Deixa nos comentários. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que curte True Crime. Vejo você no próximo vídeo.